para a gente orar. Assim, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para prosseguirmos com nossas tarefas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que este livro, Senhor, possa nos abrir cada vez mais as nossas mentes, os nossos entendimentos e, principalmente, Senhor, que nós tenhamos condições de colocar em prática tudo que está, ou pelo menos uma boa parte dos ensinamentos dele. Senhor, agradecemos a Tua presença e a presença dos Espíritos que nos ajudam neste trabalho. E também, Senhor, a presença dos Espíritos desencarnados que foram convidados para participar da nossa reunião e refletir também conosco um pouquinho sobre o tema e o assunto da noite de hoje. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, meninas, hoje Assim nós seja. vamos estudar ressurreição e reencarnação, que são duas palavras que têm uma certa confusão, principalmente com relação a algumas outras religiões e algumas outras seitas. Então vamos esclarecer bem. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sobre o nome de ressurreição. Olha só aqui, ó. Já começou bem aqui, ó, a diferença. Para eles, para os judeus, reencarnação, ressurreição é a mesma coisa que reencarnação. Até porque é, a reencarnação é uma palavra mais para cá, né? A reencarnação é uma palavra mais recente. É uma palavra mais recente. E então eles confundiam a palavra com o sentido da coisa. Então, o que era a ressurreição para eles era a reencarnação. Então, quando eles diziam assim, Senhor, que tu serás, tu ressuscitarás no profeta tal, no profeta tal, no profeta tal. Quer dizer, ele estava reencarnando no profeta referido. Continuando. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Aqui, os saduceus não acreditavam na reencarnação, né? Ou seja, para eles, ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Ele não tinha a mínima ideia, só tinha a noção, né? Só tinha a noção de que eles poderiam reviver, voltar. Agora, como? Ele não tinha a mínima ideia. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então está bem aqui, ó. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, a ressurreição, nós estamos falando agora da volta do espírito ao mesmo corpo morto, é impossível. A ciência demonstra que isso não pode se dar. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Então, bem aqui, pessoal,
Isso aqui é a definição do que é reencarnação para nós. Certo? Essa é a definição de reencarnação. Então, eu vou repetir para que a gente, né, fique mais situado um pouquinho. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Então, por exemplo, na reencarnação de Elias no corpo de João Batista, o corpo de João Batista com certeza era completamente diferente. Poderia ser que Elias era alto, João Batista era mais baixo, poderia ser que Elias tinha barba, não tinha barba e João Batista tinha, né? Tinha cabelo comprido, o outro não tinha, e o corpo era completamente diferente. Então, mas o espírito estava vestindo um outro corpo. É como se a gente tirasse uma roupa e vestisse outra completamente diferente. É a mesma coisa. Então, quantas e quantas vezes a gente está em casa, troca de roupa, muda, bota outra para sair. A roupa que a gente vestiu é totalmente diferente daquela que a gente tirou anteriormente. Mesma coisa acontece com a reencarnação. O espírito veste outro corpo que é totalmente diferente, que não tem nada a ver com o corpo anterior. Continuando. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Poderia aplicar-se a Lázaro, porque na verdade, Lázaro não estava morto. Vocês sabem disso. E Lázaro estava apenas com um problema de epilepsia ou letargia, uma das duas coisas, em que o corpo fica totalmente imóvel, dando a impressão que está morto. Até porque Jesus dizia, ele não está morto, apenas dorme. Quando disseram, Lázaro está morto, Jesus disse, não, ele não está morto, apenas dorme. E nós vamos passar, no Evangelho, no Novo Testamento, a gente encontra essa passagem de Jesus quando ele diz isso. Continuando. Algum comentário, alguma pergunta? Não, eu agora tenho várias, né? Mas eu vou esperar a explicação do Lázaro, porque eu sempre soube que ele estava morto. Pois é. Na verdade, ele não estava. Mas eu vou esperar na hora certa. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Muito bem. Item 5. Uma passagem do Evangelho do Novo Testamento que os Espíritos, o Kardec vai explicar, belezinha para a gente entender. Olha só. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para os instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha só, a pergunta, aliás, a afirmação de Jesus, quando ele diz bem aqui, em verdade, te digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Quando Jesus disse isso, e Nicodemos fez estas perguntas aqui para Jesus,
ele entendeu perfeitamente o que Jesus queria dizer. Porque ele não faria essa pergunta assim, né? Não faria essa pergunta assim, sem entender, sem perceber o que ele estava perguntando. Dá para perceber isso aí, meninas? A questão? Dá para perceber? Então, Jesus afirma aqui que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos faz as duas perguntas chaves. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Ele entendeu perfeitamente o que Jesus queria dizer. Exatamente o que ele perguntou. Como pode o homem já velho voltar para a barriga da mãe? Ou seja, ele estava pensando apenas aqui nesta vida, Nicodemos. Estava pensando apenas nessa vida. Porque depois que ele morre, como é que ele vai voltar para a barriga da mãe? Muito bem. Porque ele não tinha o conhecimento da coisa. Essa pergunta que ele fez demonstra que ele não conhecia nada a respeito da teoria, né, da reencarnação. Aí Jesus fala assim: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sobe onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Olha só, a afirmação de Jesus aqui confirma de que este Espírito pode sair daqui e ir para outro lado. Ele está dizendo que isso acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, depois que ele está em Espírito, ele volta. E que a carne anterior não tem nada a ver com a carne atual, ou seja, com o corpo atual. Então, Jesus está dizendo que o Espírito sobe onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Ou seja, o Espírito está aqui, né, no plano espiritual. A gente não sabe para onde é que ele vai, de onde vem, nem para onde vai. Assim, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí responde Nicodemos: como pode isso fazer-se? Eu não tinha entendido nada de novo. Ele quer saber como é que isso acontecia. Ele já tinha entendido o que Jesus estava falando, mas ele queria saber como é que isso se dava. Como é que isso pode se dar? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não demos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, aceita o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me creais quando vos falo das coisas do céu? Então Jesus ficou admirado porque ele era doutor. Jesus ficou admirado que ele era doutor e não ignorava essas coisas. Ou seja, esses assuntos espirituais. Então Jesus estava falando com ele das coisas simples da vida. E aí, se ele está falando da coisa simples material, como é que ele ia entender as coisas espirituais? Que era exatamente o desenrolar como se dá o processo reencarnatório. Ele não poderia entender. Essa passagem a gente encontra lá em João 3:1-12. Vamos ver a explicação com relação à passagem. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas
Números 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Bom, olha aqui. Essa ideia aqui, Jesus não combateu, mas outras ele combateu. Ora, se Jesus não combateu essa aqui e acima ele está se referindo a ela, é porque a ideia era correta, tinha fundamento, de verdade, porque Jesus não mentia. Jesus não podia mentir. Então, tudo que ele nos falava era real, verdadeiro. Longe disso, continuando, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso, nasça de novo. Aqui ele repete: nascer de novo. Ou seja, é um assunto que Jesus tocava muito e conversava com os doutores da lei exatamente para saber até que ponto eles entendiam do assunto. E ele ficou admirado com esse, que era doutor e não entendia. É. Em outras passagens, Jesus reforça essa aqui, como a gente já reforçou numa passagem na reunião anterior. Não sei se vocês se lembram. Silvanilde, Val, alguma pergunta, algum comentário mais? Não, eu estou acompanhando o seu raciocínio. Rubinho, Tá, beleza. eu estou aqui lutando com a minha internet que está funcionando. Ela tá falhando aí. Tu tá falando, ela tá falhando. Beleza. Mas vamos continuar então. Estas palavras: se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Olha só, Val. Aqui, a água do batismo, que é simbólico. Sim. Que a gente sabe que o batismo é simbólico. Quando João Batista batizava, lá no Rio Jordão, aquele simbolismo do batismo da água significava que, a partir daquele momento, a pessoa deveria mudar de comportamento. Deveria mudar de comportamento. Ora, imagine o seguinte: quantas e quantas vezes, quantas pessoas neste mundo, Val e Nilde, já foram batizadas e nunca mudaram de comportamento? Muitos, né? Muitos. Se o batismo é para regeneração, como é que as pessoas batizam e continuam erradas, fazendo as mesmas coisas, ou até piores às vezes? Né? Ou seja, assim, tá certo. Tem pessoas que são batizadas adultas. Isso na igreja evangélica. Não é isso, Paulo? Isso, E na igreja católica são as crianças que são batizadas. Bom, então vamos aqui, por partes. Quando a gente está adulto e é batizado na igreja evangélica, a partir dali, com a água do batismo, você tem por obrigação de se mudar, de regenerar. Porque foi batizado. Mudar de atitude. Mudar de atitude. Será que todo mundo que batiza lá muda de atitude? Muda não. Não muda, não. Na igreja católica, quando a criança batiza, as crianças batizam, as pessoas batizam as crianças, né? Bebê. A criança, a partir dali, deve ser um elemento de regenerado, né? Simbolizaria que ele estaria regenerado. Mas quando se batizam, quando adultos se tornam assassinos, ladrões, tudo que não presta. Então, não tem muito sentido
esta água do batismo com a história da regeneração. Então, o que Jesus estava falando... Assim. Então, o que Jesus estava falando era outra coisa. Era outra coisa. E João Batista, quando batizava, dizia: arrependei-vos, porque é chegada a hora do mestre. Chegada a hora do juízo. Ou seja, a partir dali o camarada tinha por obrigação de ser batizado. Mudar de trajeto. Mudar de projeto, de atitude, aliás. Uhum. Mudar de atitude. Mas não é o que acontece. Continuando. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Espírito Santo, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Então, olhem, esta nossa Bíblia, ela foi traduzida dezenas e dezenas de vezes, centenas de vezes. Ora, o tradutor sempre deixa escapar, ou de propósito, deixa escapar, colocar, ou tira, ou inclui, ou insere alguma coisa que não tem nada a ver com a tradução. Especialmente se for religioso. Sim. Se for religioso, ele vai traduzir de acordo com a sua religião. Se o outro também for tradutor e for de outra religião, ele vai traduzir de acordo com a religião dele. Quer ver uma coisa? Qual é a Bíblia certa, Val? A dos evangélicos, a dos católicos? Porque elas são diferentes. Eu acho que é dos evangélicos. Acha que é dos evangélicos? Eu acho. Muito bem. Bom, se a Bíblia é perfeita e é a palavra de Deus, ela não pode estar nem menos nem mais. Não pode ter duas Bíblias. Uma com um número maior de livros e outra com um número menor de livros. Aí já começa a confusão. Por que que uma Bíblia, essa é a verdadeira, o que tem mais livros, dizem que essa é a verdadeira, e a outra não é verdadeira. E os que estão de lá dizem que é a verdadeira. Já começa a confusão a partir daí. Além, logicamente, das traduções. E além das interpretações. Porque cada um traduz do jeito que faz, do jeito que quer. De um jeito. Né? Tudo bem. Continuando. Então fica complicado. Vai dizer, bom, qual a Bíblia que é a verdadeira? Esta ou aquela? Se segundo eles, a Bíblia é perfeita, não tem problema, não tem erro, não sei o quê. Mas começa que elas já estão divididas, já são diferentes. Item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido destas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Bom, vamos só ler esse... Bem que tem um númerozinho 1, que é uma página de rodapé, que a gente vai ler para terminar de entender aquilo que está escrito lá em cima. A tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Diz, não renasce da água e do Espírito. A de Saci diz, do Santo Espírito. E a de Lamennais, do Espírito Santo. Olha só, 3 traduções diferentes. 3 traduções, cada uma com a mesma coisa. Mesma coisa, cada uma com
coloca uma coisa diferente. Santo Espírito, do Espírito Santo, aqui é só do Espírito. Qual delas três? E olha só, ele só citou três. Qual destas três é correta? Ou então, será que essas três estão corretas? Se não tem outras lá que tem outro sentido? Uhum. Aí fica complicado. Continuando, a nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa e em Esperanto, e da Ferreira de Almeida, e em todas elas está somente Espírito. Agora, né? Continuando, além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro de Beza, de 1642, que diz... Cadê a tradução? Não tem. É fora de dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec. Bom, aqui, ó, eles fizeram interpolações. Né? Aliás, na Bíblia está cheia de interpolações. Então, voltando aqui, o item 8. Item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente no significado do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não nasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tá? Com o seu corpo, com sua alma. Isso. Tá. Então é porque aqui eles entendiam nesse sentido. Né? Eles entendiam naquela história de ressurreição. Que eles renasciam com o mesmo corpo e a alma. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne e indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe do espírito, independe dele. O espírito sabe para onde quer. Ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que é da vida, a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. É boa interpretação com relação ao que ele diz aqui. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências.
Muito bem. Então, isso aqui só faz reforçar o princípio da reencarnação que Jesus falou e comentou naquela passagem lá que nós lemos, né? Sobre o espírito, o corpo e o espírito. Bem, outra passagem do Evangelho para a gente estudar. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa passagem, olha só, Jesus está repetindo aquela passagem que a gente estudou na reunião anterior, lembram? Ele está só confirmando aquilo que ele disse lá, e está dizendo assim, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Ou seja, é preciso ter entendimento e fé para entender todas essas coisas. Porque tem gente que tem ouvido, mas não entende, ou não ouve direito, ou não percebe, né? Não percebe. Por isso é que algumas vezes Jesus dizia, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Porque nem todos vão compreender, nem todos vão entender. Comentário de Kardec a respeito. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, pode, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, os mesmos já não acontecem com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui Jesus é taxativo. Jesus aqui é taxativo. Não há aí figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Ou seja, taxativo. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica, dizendo, se quiseres compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Então, confirma de novo. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Para isso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, naquela época, os céus era ganho pela violência, como Jesus está dizendo, né? E agora, em pleno Novo Testamento, Jesus está se referindo que é diferente, né? Se ganha pela obra, pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Pronto, isso aqui é o que a gente comentou um pouquinho mais acima, né? Nem todo mundo estava em condição de compreender certas verdades. Aliás, até agora, né? Tem gente que não consegue entender. Eu mesmo nunca entendia isso. Essas certas verdades. Eu sempre entendi o contrário, nunca dessa forma. Assim, sim. A gente sempre tem. Pois é, aí com o tempo a gente vai pegando o sentido da coisa. Agora uma passagem. Item 12. Item 12. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo.
Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Em Isaías, olha o que ele afirma bem aqui. Muito interessante essa passagem. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, ó, viverão de novo. Viverão de novo. Lá em Isaías, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Está claro isso aqui? Não está claro? Sim, sim. Olha, quem está morto vai viver de novo. Está muito claro. O que é que significa que está morto e viver de novo? Ressuscitar. Mas o que era ressuscitar para eles? Era reencarnar. Mas viver em outro corpo. Está claro isso aqui? Tá. Bastante claro. Mas Tá. adiante ele diz assim. Agora eu entendi, estou começando a entender. Isso, né? Porque eu entendia que a pessoa, por exemplo, um dia, né, na volta de Jesus, a pessoa iria ressuscitar com o mesmo corpo, do mesmo jeito, eu ia ser eu mesma com esse corpo aqui do mesmo jeito, entendeu? Na volta de Jesus. Tá, mas isso é possível? Entendeu? E eu entendi assim. Sim, sim. Mas é possível voltar desse mesmo corpo depois de morto? Não, agora Não é não. possível. Não é possível. Não. A gente sabe que não é possível porque a ciência já comprovou isso. Isso é impossível. Além do mais, é uma lei divina. E a lei divina, isso é uma lei divina, ele não passa por cima da lei dele, não. Né? Muito bem. Aí ele continua, bem aqui, ó. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Uhum. Essa palavra ressuscitar, a gente já sabe o que significa, né? Reencarnar, voltar a outro corpo. Sim. Certo? Uhum. Então, só. Isso lá em Isaías. Lá em Isaías. E tem outras passagens do Antigo Testamento que são claras em demonstrar isso. Principalmente com relação a Elias. Com relação a Elias. Uhum. A volta de Elias. Que eu já disse isso aqui para vocês. Continuando o texto. Sim. Despertai do vosso sono e entoais louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Explicação aqui de Kardec. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Ele está dizendo que é muito clara. Aqueles do a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, diria, ainda vivem, e não viverão de novo. O que ele está explicando... Realmente. Realmente, não é? Realmente. O que ele está explicando aqui é o seguinte. Se ele dissesse que continuaria vivendo, ele estava falando em termos de espírito. Como ele falou que viverão de novo, é lógico que ele está dizendo que depois do espírito ele vai voltar em corpo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estas estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Ou seja, se revivesse, não teria mais penas eternas. Né?
mais esta passagem. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra, em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Tradução de Saci. Em Jó 14, 10, 14. Noutra tradução, quando o homem morre, perde a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Viverá de novo? Esperarei todos os dias o meu combate, até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. Olha só essa aqui. Quando o homem está morto... dizendo claramente, né? Olha só. Quando o homem está morto, vive sempre. Ou seja, morreu, o espírito continua vivendo. Está dando para perceber, não está? Continua vivo. Continua vivendo. Aí ele ainda frisa bem entendidinho. Acabando os dias da minha existência terrestre, ou seja, no corpo material, esperarei, ou seja, ele esperará em espírito, porquanto a esta vida terrestre ele voltará de novo. Olha que maravilha! Essa é a versão da Igreja Grega. Essa aqui é um espetáculo. Essa aqui é uma maravilha. Ou seja, está muito bem explicadinho. Está muito claro isso aqui, minhas amigas. Bastante claro. Bom, só esse pedacinho aqui. 15. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar de regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, é a última que a gente viu aqui. Ó. É ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, ou seja, ficarei no plano espiritual esperando. Porquanto esperando a oportunidade de voltar a ela de novo. Porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela tornarei. Mas a ela retornarei. Mas que coisa mais interessante. Então está bastante explicado em várias passagens da Bíblia o dogma, ou seja, o lema, o princípio da reencarnação. Agora, como tem gente que não quer ver, né? O que Jesus diz? Ouça os que tem ouvido de ouvir. Porque tem gente que não entende ou não quer entender. Seu Rubens, aí eu fico pensando, como é que fica a situação desses muitos pastores que desde o começo, né, porque eu já não digo o povo leigo, mas os pastores que estudaram e têm a oportunidade de ter uma visão diferente, e eles ensinam para a gente, como me ensinaram, totalmente errado. Como é que fica a posição deles assim? Porque eles estudaram, certo? Não estudaram? O certo? E aí? Ou eles não estudaram? Não. Porque eles é que ensinam totalmente errado. Não, eles não estudaram certo. O certo para eles é aquilo que eles conhecem. É até possível, Val, que algum deles tenha conhecimento dessas coisas. Mas a circunstância, as conveniências
fazem com que eles não divulguem isso. A gente não já falou isso aqui algumas vezes? Sim. Às vezes pode até concordar, mas o meio não é propício para Isso, entrar numa discórdia tão exatamente. alta e de um peso muito grande. É verdade. Porque eles têm Entendi. outros interesses. Eles têm outros interesses. Nós já E há falamos muita aqui. coisa em jogo, né? Isso, tem muita coisa em jogo. É, Muita coisa em jogo. muita coisa em jogo. Porque, olha só, a igreja arrecada. E quanto mais gente na igreja, mais a igreja arrecada. Não é certo? Melhor, Hã? melhor. É, Você já veio de lá, não é já isso veio de lá. aí. Você sabe disso. Já Quanto mais gente frequenta, vem. mais gente arrecada, mais a igreja arrecada. Imagina se É. as pessoas começassem a entender a coisa desse tipo aqui, desse jeito, aí começassem a achar que não era bem aquele local, etc, etc, e começassem a sair. A É igreja muita ia. coisa em jogo, é verdade. Tem muita coisa em jogo. Até porque eu já É, falei aqui para vocês várias vezes. Quanto mais ignorante é o nosso povo, melhor os é. governantes manipulam essas criaturas. Por isso, o interesse de alguns de não fazer com que eles enxerguem alguma coisa além daquilo. Sim, Por que, que eles malham a doutrina espírita, criticam, malham o tempo todo? Porque a doutrina espírita pode abrir os olhos desse povo. A religião que eles mais malham. professor Rubio, parece que a gente vive assim, assim, com uma venda nos olhos, porque eu já li essa passagem muitas e muitas vezes, mas eu nunca vi ela sobre. Aliás, eu nunca me questionei, eu nunca. Ah, tá, olha aí. Eu fiquei sempre ali nas palavras superficial, eu nunca me atentei mesmo profundamente e para me saber das coisas. E como eu, tem milhares, Milhares, tem milhares, milhares. tem milhares, tem milhares. Isso fica assim tão arraigado na gente que a gente vê quando a gente não tem o conhecimento e não estuda, a gente vê essa doutrina aí de uma outra forma. A gente vê que é vocês que estão atacando a gente mentindo. Pois é, Essa que é a briga que vem. pois é. Essa que é a briga, a grande briga é essa bem aí. É. Quem está atacando Entendeu? somos nós. E assim, tem E os pessoas que não dá mentirosos. nem tempo de você estudar com ela, elas nem ouvem, Não, não ouvem. nem ouvem, elas não Porque elas ouvem, não não. querem ouvir mesmo, não querem. É, não ouvem, não. Parece que a gente fica assim tão. É, Fica cego, fica cego. teleguiado, fica teleguiado. É, É isso que é, acontece. O que, que Jesus nos diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, da cegueira, das imperfeições, da malquerência, é. do pensamento negativo, pá, 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 pá. Ou seja, quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Se liberta. Se liberta. E enquanto a gente não conhece a verdade, a gente fica preso. A quem? É. Ou E a a pessoa quê? também tem que querer se libertar, porque tem pessoas que não querem. Não querem, não admitem outra Não coisa. querem. Ainda Não, tem não gente que diz admite. assim, A eu pessoa vejo. até errar. É, Pode continuar. tem gente que diz assim, eu estou vendo, mas eu não acredito. É, Qual é o pior cego? exatamente assim. Qual é o pior cego? Aquele que não quer É ver, não aquele quer que vê, enxergar. mas não Não quer quer enxergar. ver. Qual é o É, pior doente? Aquele que não quer se curar. Tem gente é que está verdade. vendo, mas não. Eu estou vendo, mas não acredito. Então, fazer o É quê? verdade, não acredita. Não. Fazer o quê?
Bom, então Hoje eu vamos. tenho uma visão bem diferente, mas já, sei lá, porque eu disse, não, eu vou em busca de resposta, eu vou buscar resposta, mas ainda tem muita coisa que no estudo é que está tirando minha dúvida. Esse E estudo é que vai depois que eu tirar dúvida. falo aqui com o senhor, eu vou na Bíblia, aí eu Isso, vou pesquisar devagarzinho, dá uma entendeu? Mesmo olhadinha. depois, nesse intervalo de tempo, eu Sim, vou na Bíblia, aí eu ganhei o Evangelho do Espiritismo, comparo também, e isso. fico me questionando. E aí eu vejo que realmente tem muitos pormenores que eu nunca me atentei, nunca questionei, Ó, pois é. entendeu? E pronto. E aí a coisa vai passando, a gente acha que está salvo mesmo, né? É. Acha que está salvo. Ah, e pronto, e acabou. A gente fica, por exemplo, eu sempre acreditei nessa história de pecado, né? Sim, pecado. Pecado vai para o inferno. Aí hoje você vê que pecado mesmo é falta de conhecimento, é a tua ignorância, Isso aqui é o grande pecado. né? Porque se você tem conhecimento, por que que tu vai enfiar teu pé na lama se você sabe que aquilo ali é lama, que aquilo vai te contaminar, que aquilo ali vai te sujar, que você está com uma roupa que não pode. Então, assim, a falta de conhecimento é a Ignorância. causa mesmo de É muitos chamada erros. ignorância. Chamada É ignorância. ignorância. É, Né? pois é. Mas é como o senhor disse, nem todo mundo também ouve, nem todo mundo quer Não, tem gente que ouvir. não quer ouvir. Não quer ouvir. Não quer ouvir. Fazer o quê? Uma hora vai Entendeu? aprender. É, Vai uma hora. chegar a hora para Vai tudo. chegar. Para todo mundo vai chegar uma hora. Como Paulo para Todo mundo. Paulo chegou, não chegou? É, Né? Depois de muito tempo ser perseguidor, ele mudou passou a ser completamente. defensor. Passou a ser defensor. Por quê? Porque ele entendeu o espírito da coisa. É, Ele entendeu. Depois que ele entendeu, e é a mesma coisa que acontece com a gente, depois que a gente entende, depois que ele entendeu, aí ele mudou totalmente da água para o vinho. E até mudou de nome. até mudou de Ali nome. sim foi o batismo da regeneração de Paulo, Sim, naquele momento. Quando a gente muda realmente, aí sim é o batismo da regeneração. Esse é o é. batismo. Não é esse batismo de água. É? Muito bem. Então vamos lá. Silva, Vamos. Silvanilde. Eu acho que a internet dela não voltou esse tempo de chuva. É. Silvanilde? Ah, Oi, tá bom. Tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário a mais? não, Rubinho, até porque eu perdi, eu acho que 90% Assim. da. A tua internet Estou tá meio oscilando ruimzinha, né? muito, eu estou com problema com a minha internet já tem mais de mês, É. a Ah, net tá. já veio aqui, já trocou o aparelho, não é o aparelho. Ixi, Ficaram de vir sexta, não vieram, ficaram de vir sábado, não vieram, já estou chateada, disseram que amanhã vão estar aqui, estou esperando, senão eu vou cancelar, porque é muito é. chato. Cancelar e eu procurar outro, porque desse jeito não tem a condição, né? Eu não consigo assistir uma aula que fica saindo, fica caindo. E olha que A eu internet é de estou qual bem operadora? pertinho da Claro, da NET Ah, Claro. tá. Eu já tive Eu da vim para Claro a também. sala onde fica o aparelho para ver se a conexão é melhor, mas mesmo assim não melhorou. Também já No tive da quarto não Claro. está Eu pegando já de tive jeito da nenhum. Claro Eu, e eu não gostei. eu já tive da Claro Eu não sei se também. foi o teu caso. Fiquei chateado e tive que cancelar de lá. Aí eu saí da Claro e hoje eu tenho a da Sky e é muito boa. Ó, mesmo com esse tempo de chuva, ela não, Não, pelo menos aqui, não, né? ainda tem ficou pegando que não
cancelar e eu já estou pronto, não estão cumprindo a parte deles, eu não tenho que cumprir a minha. Pois é. Isso. Tá, pessoal. Então nós vamos encerrar, né? Fazer a prece de encerramento. Vamos fechar os olhos. Já que tua internet está muito ruimzinha, tá falhando, eu vou fazer a prece aqui. Na próxima vez a gente... Tá bom. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Fechar os olhos. Ótimo. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, dando seguimento às nossas tarefas de estudo, reflexão e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, que nós possamos refletir bastante sobre aquilo que foi comentado e lido na noite de hoje, e que essas reflexões possam nos ajudar a distinguir o certo do errado e que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos e vamos aprender nesta obra, para que os nossos espíritos se sintam cada vez mais libertos e fortalecidos na tua paz. E assim, Senhor, nesse estado de harmonia, rogamos também que tua bênção se derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, sobre os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, e também, Senhor, sobre as nossas casas, os nossos lares, os nossos espíritos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, e todos aqueles que nos são mais caros, Senhor. Que a tua bênção envolva todas essas pessoas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de estudo da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, meninas.